Olá, meus queridos e minhas queridas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu aprendi na Canção Nova nunca falar boa tarde, bom dia, boa noite. De repente, tá pegando lá no Japão a Canção Nova, tá pegando na Indonésia, no Canadá, no Chile, no fuso horário. É muito bonito isso, né? Saber que a família Canção Nova é muito grande. Começa mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. E hoje vamos fazer nosso estudo da Palavra de Deus, Mateus 15, 21 a 39. Canetinha na mão, caderninho, a Santa Palavra. Vamos fazer o nosso estudo. Mateus 15, 21. Divino Espírito Santo, ilumina nossa mente, nosso coração, nosso interior. Que todas as vozes que não vêm de Deus se calem agora, para que a gente possa ouvir a voz de Jesus lá dentro do nosso coração, ao ler essa palavra, fazer o estudo. Divino Espírito Santo que mora em nós pelo nosso batismo, ilumina a nossa vida. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos para o nosso estudo de hoje, que, como já foi falado, está em Mateus 15, de 21 a 39. Mateus 15, 21 a 39. Às vezes, como eu falei, não tem uma ordem, não tem uma promessa. Você não vai inventar, né? Não inventa, não. Não tem, mas sempre tem uma mensagem, porque no método para Jonas ler a palavra de Deus, sempre é assim, qual é a mensagem? Tem sempre uma mensagem, a palavra de Deus para nós. Vamos lá então, Mateus 15, 21. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vindo naquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, como queres, te seja feito. E a partir daquela hora, a sua filha ficou curada. Olha que beleza. Nós já no começo do nosso estudo, vamos falar com o nosso mestre em Bíblia, Padre Carlos. Qual que é a importância da cura da filha da mulher cananeia? Olá, caríssimos irmãos e irmãs. A importância dessa cura que nós acompanhamos nesta narrativa do Evangelho de São Mateus, é importante lembrarmos o seguinte: cada experiência de cura realizada por Jesus na vida de alguém é sempre uma experiência de salvação. Não é simplesmente uma cura física. O Senhor manifesta a sua misericórdia, o Senhor manifesta a sua salvação àquela pessoa que Ele alcança com o seu poder, com o poder divino. Interessante que antes desta passagem da fé da cananeia, como nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, existe uma palavra de Jesus sobre o puro e o impuro. Ou seja, questões próprias do judaísmo ou da tradição judaica vividas por aquelas pessoas. E aqui nós encontramos o exemplo desta mulher, a fé de uma mulher que se aproxima de Jesus e acredita que dele e nele há um poder diferente. Sai um poder diferente, um poder divino. E aqui nós aprendemos. Essa experiência de cura, essa experiência da ação de Deus na vida dessa mulher, nos mostra que Jesus, claro, ele vem pregar para todos, mas como é específico do Evangelho de São Mateus, o evangelista escreve o seu evangelho para uma comunidade de cristãos vindos do judaísmo.
Mas a palavra é para todos. Uma mulher cananeia se aproxima de Jesus. Jesus descontinua, de alguma forma, aquela tradição judaica. A palavra, a novidade de Jesus, extrapola os limites da vida dos judeus ou da tradição judaica, como dissemos, e alcança mesmo aquelas pessoas que se abrem à sua novidade, que se abrem à sua cura, que se abrem à sua salvação. Muito obrigado, Padre Carlos, sua explicação à luz do magistério da igreja. É isso que a gente precisa. A explicação da palavra de Deus vem do magistério da igreja. Muito importante a gente saber muito bem quem está nos falando, né? Para não deturpar a palavra de Deus. Vamos continuar o versículo 29, capítulo 15 de Mateus. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados e cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Olha que bonito. Os discípulos disseram: de onde vamos conseguir, num lugar deserto, tantos pães para que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os, deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Palavra da salvação. Olha só, no versículo 32, fala aqui, ó: eu não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Isso para mim é um princípio. Sabe por quê? Deus não quer que nós passemos fome. Deus quer a partilha. Deus quer que nós partilhemos. E ele ficou preocupado não só com a parte espiritual. A parte espiritual ele estava fazendo milagres, ele estava falando do amor do Pai. Jesus estava cumprindo a sua missão espiritual, mas ele estava diante de pessoas de carne e osso. E ele se preocupou, E ele se preocupou porque eles estavam sem comer. Ele teve aqui, fala aqui, se você ver no versículo 32, tenho compaixão dessa multidão, sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. E os discípulos já... Primeira coisa, diante de uma situação difícil, a gente vê o problema. O problema, qual é o problema? O que eu vou fazer? Onde vamos comprar tanto pão? Jesus nem fez comentário, ele falou assim: o que vocês têm? Olha só, o que vocês têm aí? Quantos pães vocês têm? Ele perguntou, na hora que a multidão precisava comer. Temos 7 e alguns peixinhos. É isso que vocês têm? Me dá isso que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. Então o Senhor perguntou diante de uma multidão que precisava comer: o que é que vocês têm? E a partir do que eles tinham e partilharam, Jesus multiplicou. Esse é o ensinamento, é a mensagem de Deus para nós no dia de hoje. Você vai falar: eu não tenho quase nada. O que é que você tem? Eu tenho só isso. Isso que você tem? Me dá aqui. Me dá.
Aí o Senhor abençoa, e aquilo que parecia um pouquinho é a quantia exata. Não é assim? Quanto mais dá, mais tem. Ao final dessa leitura, desse trecho do Evangelho de Mateus 15, de 21 a 39, me vem no coração que Deus se preocupa com a gente. Ele se preocupa com você. Ele sabe a sua situação. E você vê que era uma multidão. E aqui no finalzinho fala assim, ó. Se comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Infelizmente, a sociedade machista daquela época não contava as mulheres. Mulher não contava. Criança, então, era um ser que andava. Então você imagina como mulher gosta de rezar. Que tinha de mulher, devia ter o dobro de homem. Mas todos aqueles, considerados ou não, comeram. Comeram. Todos comeram. Então, e ficaram saciados. Jesus, ele é o rosto divino do homem, o rosto humano de Deus. Eu já falei isso aqui, não falei? Então nós temos que louvar a Deus hoje, que Ele se preocupa com a pessoa inteira. Tem gente que é mais espiritual que gente. Cuidado! Jesus é a perfeição do humano. Que Ele te abençoe, que Ele te guarda. Ele se preocupa com você. Ele tem compaixão de você. Não se esqueça disso. Que Ele te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!